senhorita Jafé propõe outras questões, até o momento em que considera que havia uma quantidade interessante de ensinos, de lições, que permitiriam a ele transformar um livro que resumiria a doutrina dos espíritos, ou o pensamento dos espíritos, os ensinamentos trazidos por eles através da mediunidade. É aí que surge, em 18 de abril de 1857, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que não é esta edição que hoje nós temos, que é a segunda, de 1860. Esta primeira contava com cerca de 501 questões, a atual, 1018, conforme a edição 1019, por conta da numeração, de um erro de numeração que aconteceu. Mas o Espiritismo surge como doutrina exatamente neste momento, 18 de abril de 1857, graças à mediunidade. E olha, ao longo dos 4 anos que seguiram até o surgimento de O Livro dos Médiuns, eu penso hoje, eu reflito, analisando o conteúdo da doutrina e de O Livro dos Médiuns, eu fico pensando e espantado em perceber como Allan Kardec, o professor Rivaio adotou o pseudônimo de Allan Kardec, como Allan Kardec conseguiu compreender com tanta clareza, com tanta segurança, com tanto acerto, a realidade da mediunidade, e em um tempo relativamente curto. O trabalho dele começa em 55, o Livro dos Médiuns é publicado em 61. A gente conhece pessoas que passam a vida inteira e que não compreendem certas nuances da mediunidade, certas questões, certos detalhes, que são importantes no trato, na vivência, na experiência da mediunidade. Mas Kardec compreendeu muito bem, e já revela a compreensão dele na própria denominação do livro. Porque ele poderia muito bem ter chamado de O Livro da Mediunidade, não é? Mas não, Kardec chama de O Livro dos Médiuns, por uma razão muito interessante. Ele compreendia que a mediunidade, como objeto de estudo, somente pode ser observada e estudada na sua manifestação. Eu não tenho um objeto exterior de estudo, mediunidade, como eu tenho uma garrafa, que está longe de mim, fora de mim, é diferente de mim. Embora a gente saiba que o observador interfira na observação, mas pelo menos isto aqui, olha, está longe de mim, não faz parte de mim. A mediunidade não é um objeto puro e simples que eu posso observar distante das pessoas. Ela se exterioriza nos médiuns. A rigor, nós não temos mediunidade, nós temos médiuns. Pessoas que gozam desta capacidade de contato com o mundo espiritual. Ele tão bem entendeu isso, e olha que em todo o livro, em momento algum a gente vê Kardec falando da mediunidade, por exemplo, quando classifica, não fala de tipos de mediunidade, fala de tipos de médiuns. Médiuns falantes, videntes, curadores, audientes, de efeitos físicos, de efeitos inteligentes. Porque ele compreendia esta dificuldade do estudo. E apesar da dificuldade do estudo, e por que a dificuldade? Porque embora eu possa ter 2 médiuns portadores de 2 faculdades iguais, eles não serão médiuns da mesma forma, não serão médiuns iguais. Eu tenho 2 médiuns de psicofonia, cada um será médium à sua forma, à sua maneira. Porque a mediunidade, ela se individualiza e se singulariza na pessoa do médium. Não existem 2 médiuns iguais, porque não há 2 pessoas iguais. Ivone Pereira, célebre médium do livro Memórias de um Suicida, teve a oportunidade de dizer o seguinte: faculdade mediúnica é feita impressão digital. Cada uma é uma e nenhuma se repete. Como nós somos singulares, como nós não nos repetimos. Há, portanto, tantos médiuns quantas sejam as pessoas. Por uma razão até muito simples: todos somos médiuns, disse Allan Kardec. E por que todos somos médiuns? Porque todos sentimos em maior ou menor grau a presença dos espíritos. Me lembro bem da pergunta que fiz da outra vez e que repetirei aqui, talvez não como pergunta, mas como observação. Todos aqui já sentimos, ou se não sentimos, sentiremos um dia a presença dos espíritos. Teremos experiências mediúnicas, ou vejam se estou enganado,
Quem nunca teve a impressão de estar andando na rua e alguém está te seguindo? E você olha para trás e não tem ninguém. Ou viu um vulto passando, que o povo mais antigo chama de visagem, né? Teve uma visagem, veio um vulto passando para lá ou para cá. Ou estava assim do nada. Os psiquiatras vão dizer que são alucinações, né? Mas a gente sabe que é possível também que sejam manifestações espirituais. E aí, ou então, ouviu os nomes chamar não sei de onde, Pedro, aí você olha, não tem ninguém. Aí você diz, está em Roma, né? Ou então, é a morte, diga ela que eu estou forte. Coisas do tipo. Um arrepio, ou um arrupeio, né? Que veio de algum lugar que a gente não sabe o que aconteceu, mas aquela sensação de ter alguém ali. Ou mesmo um sonho com um ente querido que já partiu. E que a gente acorda com a plena convicção de que não era um só sonho. Porque tem sonho que é com cara de sonho mesmo. Tem sonhos que são absurdos. Eu entro no centro e saio no mar da Bahia. Tem sonho que é assim? Uma confusão, uma coisa louca. Mas aquele sonho, claro, uma conversa, um sentimento, uma sensação. E a gente acorda com a plena convicção de que esteve com o ente querido. São experiências mediúnicas. Todos nós podemos tê-las, e as temos, e as teremos. Porque todos somos médiuns. Porém, nem todos revelam sinais mais característicos, mais claros, mais intensos de mediunidade. E digo sinais e não sintomas, porque mediunidade não é doença. Como a gente às vezes fala, um sintoma de mediunidade. Lá ele, muito longe de mim, não estou doente. Mediunidade não é doença, mediunidade é oportunidade de trabalho. Então, aqueles em quem os sinais de mediunidade se apresentam de forma mais intensa são o que nós chamamos de médiuns ostensivos. Às vezes dizemos que Kardec classifica como médium ostensivo, mas não. Kardec, em momento algum, no Livro dos Médiuns, usa a expressão médiuns ostensivos. Em momento algum. Fala desses que têm uma capacidade maior, uma facilidade maior, mas não usa a expressão médiuns ostensivos. O Livro dos Médiuns, portanto, surge, como o próprio Kardec disse, como um guia para os médiuns e para os evocadores. Porque à época, o próprio método que ele utilizou para chegar ao conhecimento espírita foi a evocação dos espíritos, que é tema para outra palestra, não dá para a gente abordar num tempo tão curto. Mas a ideia dele trazer um guia para os médiuns é fantástica. E hoje eu vejo, inclusive, que tenho rodado por aí, Brasil afora, falando de mediunidade, as pessoas nos centros espíritas, médiuns ostensivos, que trabalham em reuniões mediúnicas e que vêm até mim e dizem, Pedro, mas eu queria tanto um livro que eu pudesse estudar e entender a mediunidade. Você tem um livro para me dizer? Eu digo, tenho uma novidade, o último lançamento. Então me diga que eu estou precisando, anote aí, diz aí qual é o Livro dos Médiuns. E aí a pessoa me olha assim, eu digo, o Livro dos Médiuns. Porque é uma obra que tem resposta para tudo o que você puder imaginar. Eu fico, cada dia que eu leio, eu estou escrevendo um livro sobre o Livro dos Médiuns. Cada dia que eu vejo, cada dia que eu olho, que eu releio, eu digo, meu Deus do céu, como Kardec foi brilhante. Kardec, em 6 anos, viu e entendeu coisas que a gente leva décadas para entender. Kardec, já naquela época, Marlene, falava de macumba. Não com essa expressão, é claro, né? Mas falava de pessoas que contratam espíritos para fazerem serviços, de médiuns que fazem isso. Falava disso, alertava para os perigos dessa prática, dizendo, inclusive, que tudo é muito bom e muito belo quando a gente pede e é atendido. Mas quando as cobranças chegam, porque ninguém faz nada de graça, não é assim? E espírito não é da mesma forma, não é diferente. Quando as cobranças chegam, é muito difícil se desembaraçar de espíritos dessa natureza. Inclusive falava de pessoas, olha como isso é atual, de pessoas que de tanto quererem ser médiuns, apelavam para qualquer tipo de espírito. Será que a gente vê isso hoje ainda? E muito. Diz assim, pode ser qualquer um. Depois que eu me tornar médium, que a mediunidade apareceu, eu me livro. Se livra nada, porque as coisas não funcionam desta forma. Kardec teve esta percepção, consignou isso no livro, como outros tantos ensinamentos, sobretudo, a percepção das interferências que o médium pode sofrer no momento da comunicação, as influências que a mediunidade pode sofrer e, mais ainda,
a própria influência moral dos médiuns nas comunicações. Porque a gente sabe muito bem que quanto mais moralizado o médium, melhor médium ele será, correto? Errado. Errado. A gente muitas vezes pensa que a condição moral do indivíduo determina a sua condição como médium. Só que a presença da mediunidade nas pessoas nada tem a ver com a sua condição moral. A mediunidade é um dom natural, como qualquer outro dom, e se manifesta em todo tipo de gente, e gente de todos os estados, principalmente do estado de desequilíbrio. A gente às vezes vê alguém portador de mediunidade. Eu brinco, mas falando sério, né? Porque eu não conheço um médium equilibrado até hoje. Vocês conhecem? Tudo destrambelhado. Se conhece, me apresente, que eu estou precisando conhecer, né? Para dar o braço a torcer. Por quê? Porque médium é gente. Os médiuns são pessoas. São pessoas humanas. São pessoas humanas que estão no mundo vivendo como homens, como mulheres. São indivíduos como outros quaisquer, que têm os seus conflitos, que têm as suas dificuldades, que amam, que odeiam, que têm desejos, que têm paixões, que sofrem de depressão, que têm altos e baixos em sua vida. São pessoas como outras quaisquer, que têm uma possibilidade de contato a mais com os espíritos, mas que por isso não são melhores do que os outros. Ninguém é médium porque é melhor do que os outros. O médium que pensar isso em relação a si, precisa rever os seus conceitos, precisa rever o seu trabalho, precisa reavaliar a si próprio, porque a vaidade está nele ou nela, conforme seja a médium ou o médium. Pelo amor de Deus, é o médium e a médium, viu? Porque já ouviu o médium e a média. A média que eu conheço é de café, né? É o médium e a médium. Seja ele ou ela, precisa parar e repensar e reavaliar os seus conceitos, porque ninguém é médium por privilégio, se é médium por necessidade evolutiva. E isso fica muito claro do estudo da mediunidade em O Livro dos Médiuns. Isto fica muito claro na própria postura de Kardec diante dos médiuns, a maneira como ele lidou com os médiuns. Vejam se eu estou errado no que vou dizer. Hoje, quando nós pegamos um livro mediúnico, uma capa de um livro mediúnico, a primeira coisa que a gente vê na capa é o quê? O nome do médium, bem grande, principalmente se for um médium conhecido. Não é assim? Fulano de tal. É o jogo de marketing, que eu chamo de jogo sujo. É o marketing sujo. Fulano de tal, bem grande. Lá embaixo, pelo Espírito, Beltrano. Aí eu pergunto a vocês, quem foi que escreveu o livro? Foi o médium ou foi o Espírito? Percebem? Mas aí eu dou destaque porque é o chamado argumento de autoridade. Eu vou comprar, vou ler e vou dizer que é verdade porque foi fulano quem recebeu o livro, tá? Quando o que importa na mensagem que se quer dizer, no que se vem, não é nem o médium, nem muito menos o espírito, mas é aquilo que é dito. Kardec entendia isso com uma clareza tão profunda, que em momento algum eu desafio vocês, dou 10 mil reais em bônus horas. Para quem pegar as obras de Kardec, de O Livro dos Espíritos à Obra Póstuma, passando pelo Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Revista Espírita, por todos eles, e encontrar uma mensagem espiritual, ao pé da qual Kardec tenha colocado, recebida pelo médium Beltrano de tal. Tem? Não tem. O Evangelho segundo o Espiritismo, todos conhecemos, né? Já vimos várias mensagens, instruções dos Espíritos, não é assim? Sanson, Rainha de França, um espírito amigo, vários espíritos escrevendo, Erasto. Em momento algum aparece o nome de um médium ali. Sabe por quê? Porque era o que pouco importava. Era o que menos preocupava